um ecossistema completo para veterinários e estudantes. Esse é o Vet Guide. A gente vai falar hoje sobre startup, sobre inovação. E para isso eu trouxe a querida da Bahia. A gente trouxe lá de Salvador, Simone Freitas. Oi, Simone. Oi. Obrigada. É uma honra estar aqui. Imagina. Nossa, estou muito feliz. Desceu o quê? 15 graus de temperatura? Ai, tá ótimo, porque aqui tem tanto calor, um ano que acaba que a gente nem sente esse frio. Ai, que beleza. Gente, a gente marcou esse episódio, o quê? 2 meses de antecedência? Sim. Nossa. Assim que tivemos a aula, que teve o convite, eu já corri para buscar uma passagem para a gente poder fazer esse momento. Organizadas. Muito feliz. Com isso, até porque a startup está sediada aqui em Curitiba. Pois é, menina, nós vamos chegar nisso. Então, olha só, antes de eu pedir para você se apresentar para o pessoal, deixa eu só contar para eles quando ela fala da aula e do convite. A Simone foi minha aluna no MBA PET da FMVZ USP. A gente teve aula de marketing digital, né? E a Simone, ela participou do Momento Empreendedor, que é uns 15 minutinhos antes da aula, né? Onde ela trouxe a startup, trouxe o negócio dela, o pitch do negócio dela, falou sobre os desafios de marketing, e daí nisso a gente já, quem sabe você vai gravar o podcast, e cá ela está. Então, assim que a gente se conheceu, né, na verdade, virtualmente pelo Zoom, né? Sim. Você participou. E aí a Simone fazendo o pitch da empresa dela, falou: a minha empresa tá em Curitiba. Eu, como assim? Então você vai contar tudo agora para as pessoas, mas vamos começar. Antes de dizer como que a Vet Guide veio parar em Curitiba, como que a Simone foi parar no momento de fazer um MBA e de virar empreendedora, né? Quer dizer, primeiro você virou empreendedora e aí foi buscar essa capacitação de gestão, eu acho, né? Então, se apresente, a fala é tua. Ok, bem, sou Simone e sou médica veterinária de formação, né? Já tenho bons anos de formação. Durante toda a minha vida, a medicina veterinária foi a minha base. Eu sempre quis fazer medicina veterinária e comecei a trabalhar, né? Eu já fazia iniciação científica, mas nesse momento de universidade, eu já era mãe, né? Então, eu precisava conduzir a graduação para trabalhar, para entrar no mercado de trabalho. Eu não poderia dar tempo para um mestrado, um doutorado, que era a minha grande vontade na época. No entanto, eu fui logo para o mercado de trabalho, para a parte de clínica de pequenos. Salvador ainda não tinha um suporte para especialização, residência. Então, eu fui fazer estágio supervisionado na UFMG, tive que sair, voltar, e entrei no mercado né, de clínica de pequenos animais. Daí, na própria clínica de pequenos animais, eu fui desenvolvendo, né, algumas habilidades necessárias para tal, até que eu senti a pressão do trabalho, né? Eu trabalhava a semana toda e trabalhava também de plantão. Eu senti necessidade de cuidar um pouquinho de mim, porque eu já estava entrando no burnout. E aí eu fui trabalhar com plantas medicinais, entrei numa área mais tranquila, fui para a zona rural, comecei a trabalhar com um projeto orgânico, de boi orgânico, que foi muito legal. E durante esse processo, eu fui sentindo necessidade de aprender mais sobre agroecologia, porque eu sentia que eu não tinha tanto conhecimento assim, eu já fazia curso. Eu dizia, não, eu preciso me aprimorar. E aí fui fazer um mestrado em agroecologia, que também não tinha na Bahia. E aí só tinha em São Paulo e em São Luís do Maranhão, e eu fui para São Luís do Maranhão. E aí foi muito legal, porque eu tive contato com gente, né, do Brasil todo e também de fora, e acabei desenvolvendo também algumas competências e habilidades ligadas à agroecologia e também trabalho social. Foi muito bom. Daí, isso tu já tinha tuas 2 filhas? Já.
Tive minhas filhas, já tem bons anos. Uma tem 37, a outra tem 36 e a outra tem 27. É que não parece, Simone. E aí, pois é, sou mãe de humanas, mãe de pet, né? E aí, eu voltei, terminou o mestrado, eu disse, e agora, como é que eu vou voltar pro trabalho de veterinária se eu estou afastada já há mais de 2 anos, porque eu já tinha passado pelo período da produção rural, da fazenda, e depois fui para o mestrado, então põe aí uns 4 anos longe. Aí eu preciso me capacitar. E aí, na minha vontade, na minha euforia, eu resolvi me capacitar em outro país. Resolvi ir para Portugal. E daí eu fiz a minha equivalência de médica veterinária, de medicina veterinária, e também fiz uma pós-graduação, porque eu já não me lembrava mais nada de cirurgia. Mas muito bem, passou isso, eu senti, né, que eu precisava fazer algo mais. E aí eu fiz um curso eu sempre gostei muito de ensinar. Eu fiz um curso de formadores de nível superior lá em Portugal, pelo próprio governo. E eu me descobri professora. Sério? E aí eu disse, nossa, eu preciso voltar para o Brasil. Eu já tenho mestrado, vou fazer um doutorado no Brasil. Porque em Portugal é mais complicado eu fazer, era pago. No Brasil eu poderia me submeter para uma bolsa e tal, me aplicar para uma bolsa. E beleza, né? Fui feliz da vida, procurei a minha professora da iniciação científica, imagina só. E aí consegui, ela tinha se aposentado e voltado. E consegui me inserir novamente na pesquisa, passei uns 10 meses lá me adaptando, até fazer a prova e aí passar para o doutorado de imunologia. Isso em Salvador de novo. Salvador de novo. Aí eu já voltei para Salvador. E aí eu fiz o doutorado e ao mesmo tempo que eu comecei o doutorado, eu comecei a docência na universidade particular, que estava num momento muito favorável, onde estava capacitando os professores para metodologias que eram muito novas, e, no entanto, novas para a gente, no entanto, validadas cientificamente. E como eu não tinha os vícios da docência tradicional, eu me joguei de cabeça, né? E aí virei professora. E dentro dessa década de docência, eu tive um período, né, uns 5 anos atrás, eu fui convidada a fazer parte da coordenação clínica da escola, né, da clínica escola de veterinária, que trabalhava com pequenos animais. Então fui, e aí me vi agora numa situação onde eu não era tão confortável, porque exigia um pouco de gestão, e aí passei a estudar mais sobre gestão e a conduzir a parte acadêmica e a parte de gestão clínica. Foi aí, né, que eu comecei a ter muito contato com os estudantes que estavam já no último período de formação e com os residentes. E observei que eles sofriam muito, tinham crises de ansiedade por causa da insegurança na hora de atender o responsável pelo animal e fazer, né, toda digamos assim, o passo a passo de uma consulta, né, de fazer a anamnese, o exame físico do animal, seguir aquele protocolo, sem necessariamente deixar de atender e ser empático com aquele que estava ali tenso com o seu animalzinho doente. Então, envolvia muita coisa. E aí eu disse, para uma coisa eu vou conseguir, né? Que é a parte mais técnica. Vou fazer uns livrinhos de bolso, porque eles ainda usavam jaleco, hoje eles usam muito para privativo, mas um livrinho que dê, inclusive, no bolso do privativo. O que é pequeno? Privativo? Privativo é aquela roupa, um scrub, e uma calça, né, de um tecido mais resistente e que não rasgue facilmente, não suje tanto. Eu achei que era jaleco ainda, gente. Existe pesquisa, né, que indica que você não deve usar muito jaleco, porque você acaba retendo muito material ali, passa de um animal para o outro e tal. Olha só, mas tudo evolui. Né, tudo evolui. Mas era tipo um livro de bolso, pensando que desce no bolso do jaleco. E aí,
Eu disse, se a dificuldade é em semiologia, se é na anamnese, no exame físico, e nessas palavras técnicas, vamos fazer uma coisa assim, bem resumida. Eu adoro fazer uns resumos assim, para saber qual é o passo a passo. Então, anamnese, exame físico geral, exame físico dos sistemas, uma emergência, o que é que tem que fazer de imediato, como é que deve ser conduzido. Era uma cola de bolso. Uma cola de bolso, exatamente. E no final, umas páginas que eles pudessem escrever aquelas coisas que não tinham, né? Então, eu encontrei um grande amigo, né, que é primo de minha filha, de minhas filhas, e ele é da parte de tecnologia, e eu falei para ele, eu tenho uma vontade tanto de fazer um aplicativo. Ele disse, por que você não faz um livrinho mesmo, né? Porque um aplicativo requer muito conteúdo, exige muito mais investimento. E daí ele me apresentou aquele Canvas, né? Nossa, tipo assim, 3 horas a gente sentou e fez um plano de negócio. Todo amarradinho, bonitinho, né? Ele dizendo como eu queria, como era a representação do livro, o tipo de capa, o tipo de papel, tudo. E eu fiquei, meu olho brilhava, eu disse, gente, eu gostei muito disso, eu vou fazer. E assim fiz, né? Que são os livrinhos. Ai, quero ver. Tô louca pra abrir esse pacotinho. Aqui no pacotinho você vai ter a evolução do livrinho, tá? Mas vamos falar aí dos livrinhos. Ai, que riqueza, tá. Que aí é um livrinho para atendimento de cão e atendimento de gato. Tá, mas né? A ideia era ter uma capa mais rígida para que ela não se desfizesse no bolso, né? Se molhasse, inclusive, não tivesse problema, eles pudessem secar com papel. Ai, que amor. Depois a gente vai falar desses aqui. E aí, bem resumidinho, né? O de cão foi o primeiro, que nasceu primeiro, e esse o de gato, porque eu queria separar. Porque tudo era em cão e gato. Cão e gato, gente, não, gato é diferente. A gente precisa ter uma outra. E aí vem no caderninho também, né? Umas páginas em branco. Que isso. lindo. E eu queria que tivesse exatamente isso aí, um sumário, para que as pessoas pudessem procurar de forma rápida. Tá na página 15 aí. E aí as suas referências. Isso. E as referências que foram utilizadas, já que eu vinha da área acadêmica. Claro, então eu preocupação científica sempre. Sempre. E aí eu consegui fazer, terminei o doutorado, claro, né, gente? Porque era em 2018 eu terminei o doutorado e em 2019 eu consegui colocar os livrinhos. Nossa, olha que prático, organização dos instrumentais cirúrgicos. Isso. Aí você já ensina. Já ensinando como colocar, né? Para a pessoa rapidamente, se você estudou, você vai lembrar. Claro. Então, basta uma ter uma cola mesmo. Aquela colinha básica para que você... Olha que legal. Queimaduras. Roteiro de prescrição médica. Como devo prescrever? Nossa, isso. Nossa, bonito. Aí os valores de referência, porque no começo não consegue saber. Um hemograma de um filhote é diferente de um hemograma de um adulto, que é diferente de um hemograma de um idoso. E eu quis compilar tudo nessa coisinha aí pequenininha que desce no bolso, né? Tá, Lindinhas, eles são muito lindos. É a versão 1.0 do Vet Guide, então, que é o Vetbook. Isso. Que amor. Daí... do Vetbook. E tu fez especificamente para os teus alunos da Clínica Escola. Da Clínica Escola. Tá, e tu distribuiu, tu vendeu? Eu vendi, eu consegui vender. Como assim conseguir? É óbvio, todo mundo devia querer. Foi feito bem, foi bem amarradinho esse projeto, foi um projeto que deu super certo e continuaria dando se eu não tivesse feito pulado pro app, né? Aí eu deixei, esse eu fiz 2 edições. Né? Aí parei, porque assim, na veterinária há muita atualização. Menina, imagina. E aí você, com algo impresso, você acaba, né, ficando obsoleto. Claro. Daí eu pensei, no app é ótimo, né? Porque no app dá pra... Em tempo real. Em tempo real. Esse aqui é 2019. Pois é.
Então, tanto que esse já tem atualização no app de coisas dele. Por exemplo, a idade do gato. Antes tinha várias fases, agora já diminuiu. Então, a gente vai adaptando mais rápido no app. Claro, tá. Mas daí, os estudantes, veio a pandemia, os estudantes deixaram de usar livrinhos, né? Passaram a viver o mundo digital integralmente. Quando voltaram, eles já não queriam mais abrir os livrinhos, eles queriam abrir o smartphone. Claro. E aí eu pensei, né? Nossa, tá difícil. Quando esses livrinhos estavam lá no site, na internet, 2 programadores, né, me procuraram e me convidaram para um projeto, para um app. Eles já tinham experiência com app para medicina humana. Então, eles são pessoas que já têm uma expertise nessa área, e seria mobile, porque nem todo mundo tem essa expertise, e quando é mobile, você tem que ser mobile para iOS e para Android, né? E a ideia era ter todas as informações na palma da mão. Essa era o nosso jargão, né? Ter tudo na palma da mão, a qualquer hora, e ali você iria acessar algo que poderia ser acessado com internet ou sem internet, então online ou offline. Então, entramos no projeto. Mas, guria, quando eles te procuraram, tu deve ter achado meio mágico. Aí eu disse, né? Nossa, vem sempre aquela coisa. E se eu der todos os meus conteúdos? Isso eu já tinha... Quando eu já tinha escrito esses livros, eu assisti uma palestra, em 2019 mesmo, que um palestrante dizia assim, se você escreve um conteúdo por dia, você tem 365 conteúdos. Eu disse, oi, então é isso. Eu estou no caminho certo. E comecei a escrever. Tudo que eu via, escrevia. Eu no congresso escrevia, na palestra eu escrevia. Aí eu montei um roteiro onde eu escrevia todos os dias. Às vezes escrevia 1, às vezes escrevia 2. Que legal. E aí, no dia que eu não escrevia a semana toda, eu pegava 2 dias da semana e colocava tudo ali, Olha, né? Olha a constância. Que fora, legal. Isso aí é fundamental. Daí a gente começou a se reunir, né? Lá em 2021, todas as segundas-feiras. E a gente se reúne toda segunda-feira. Desde então. Desde então. É isso. Tem disciplina, tem constância mesmo. Tá, mas calma. Tu falou que tu teve medo que eles roubassem a tua ideia. O teu, que eu perdesse, né, meus direitos. Claro. Daí, o que tu fez? Eles me passaram tanta seriedade, né, tanto cuidado com o meu material, a gente fez um contrato e deixou tudo tão amarrado, me deu tanta segurança que eu disse, nossa, eu vou entrar, porque é a minha oportunidade, claro. Eu já queria um app, né? Então, tipo assim, o universo me favoreceu agora com isso, eles me encontraram. Que eu ia te falar, tem tanta gente que tem ideia e não tem o desenvolvedor. Isso. Teu caso foi ao contrário, quase, e né? aí, o desenvolvedor que bateu na tua... Se eles precisavam de mim, eu também precisava deles. Maravilhoso. Exatamente. Então, a gente só somou. E daí, a gente vê que nada se constrói sozinho. É verdade. Você tem que dar um voto de confiança se você quiser crescer. Concordo, né? Totalmente. E assim foi feito. Então, até hoje eu não conheço pessoalmente meus sócios, mas... Não, mas amanhã eu vou conhecer um dos. Mentira! Que vem pra Curitiba. O de Blumenau? Ele vem. Vamos explicar para as pessoas. Um está em Blumenau, Santa Catarina. Isso. O outro está no Rio de Janeiro. E eu em Salvador. E eles se conhecem entre eles? Se conhecem, porque eles, inclusive, participaram do desenvolvimento do app de medicina humana. Tá. E aí eles têm... E amanhã tu vai conhecer Eu vou conhecer legal. E a esposa dele. Vou ver nas tuas redes sociais depois. Vai então, ser muito legal, vai ser muito bom. Que até pra pôr na linha do tempo, são 4 anos trabalhando juntos, né? Ai, a internet é maravilhosa. Aí, hoje em dia, tanto eu quanto o Jean, que é esse de Blumenau, trabalhamos full time para
pro Pro aplicativo. app, tá. E o Rosival, lá no Rio, trabalha ainda em outro né, emprego e também dá o suporte pra gente. Mas eu e Jean estamos aí, né, full time E aí para o vamos- desenvolvimento. E aí vamos explicar para as pessoas também como que evoluiu, porque começou com uma cola de bolso do médico veterinário, tipo, meu Deus, agora eu sou profissional, agora eu vou ter que me virar sozinho e não sei como é que eu faço. Aí tá aqui a cola, ai, ufa, me lembrei, tá tudo Nessa certo. cola tinha até os medicamentos essenciais, os Aham. principais, Não, né? é muito legal. E aí, no app, isso aqui exponenciou, né? Agora são milhares de livrinhos desse, eu acho que dentro. Isso, só desse tipo, a gente tem o de cão, o de gato, o de répteis, o de aves e o de equinos. E aí a gente, assim, nesse formato, que depois a gente distribuiu os conteúdos no app. Daí a gente disse, poxa, precisa... As pessoas, inclusive, foram pedindo, né? Bovinos, pequenos ruminantes, coelhos, roedores. E aí começou Aumentar. a aumentar. Hoje a gente tem, né, uma diversidade de categorias de animais silvestres, animais de produção e animais de companhia convencionais e não convencionais, o que agregou, né, muito e virou uma grande enciclopédia digital que traz também outras funcionalidades, virando assim um ecossistema. Isso né? até na bio do teu Instagram tá, né? Ecossistema completo para vets e estudantes. E você falou enciclopédia digital, eu tinha justamente anotado biblioteca digital, assim, porque foi o que eu enxerguei, para as pessoas terem uma ideia. Fora, assim, essa coisa da cola, que a gente brinca, né, do procedimento pro veterinário durante o atendimento, tem bulário, né, tem... Me ajuda, Simone, tenta... Tem o bulário, tem as calculadoras, tem os scores, tem todos os conteúdos de clínica médica com suas enfermidades, de doenças infecciosas, de doenças parasitárias, tem a parte de cirurgia, tem a parte de anestesiologia, né? Tem a parte de especialidades como dermato, como ortopedia, como endócrino, nutrição, ou seja, ele traz todas as possibilidades de área de trabalho para o médico veterinário. Ele traz também a parte de docência, porque a parte de estudante acaba servindo para conduzir, né, aulas, tem questões comentadas para estudantes, informação, e tem uma parte muito interessante que é a parte de documentação. Já que hoje a medicina veterinária, principalmente a de pequenos animais, vem sofrido muito com a quantidade de processos jurídicos, né? Principalmente por ausência de registros, de prontuários, de documentação. Prontuário. O prontuário é um documento obrigatório. E ele deve ser preenchido de forma adequada que sirva como defesa para aquele atendimento. Então, os médicos veterinários deixavam para preencher os seus prontuários no final, ou depois, ou então não preenchia. Né? Não existe durante o processo de formação do médico veterinário uma educação para a gestão de tempo. Tá. Perfeito. Então, a gente fica aquém, né, dos outros profissionais, porque a gente não tem muito contato com a gestão. De ter com a gestão de uma forma geral. E aí, esses documentos, a gente tem exatamente uma curadora que é especialista na área e traz toda a parte, inclusive, de medicina veterinária legal. Quais são os termos utilizados, quando devem ser utilizados, traz toda uma explicação, dando assim mais subsídio para o médico veterinário, bem como traz também, por exemplo, quais as formas que o médico veterinário pode atuar. É CLT? É profissional liberal? Como que ele vai fazer o recibo? Onde ele deve fazer?
né? Quais são os impostos que vão implicar na precificação do seu atendimento. Então, também tem essa área que está, obviamente, em desenvolvimento, porque tem tanta coisa, não é verdade? Para que conduza o médico veterinário e ele, assim, não se sinta ludibriado, né, pelo encanto que a parte mais romântica que a medicina veterinária traz, principalmente para pequenos animais. Entendi. Então, a ideia é, de fato, ser uma ferramenta com muitas funcionalidades que vão colocar esse profissional no mercado de forma orientada, reduzindo, assim, o estresse, o burnout e também os erros em função de estar muito cansado. E da pressão, né? E isso, da própria pressão, que é imensa. É uma pressão própria, de você se cobrar por dar o melhor de si. É a pressão do responsável, que quer que você resolva o problema dele, não é? E ainda tem a pressão do animal, do paciente, né? Que é ali o ser que está mais vulnerável. Sim. E que vai depender da decisão do veterinário e do responsável. Sim. Então, essa comunicação, ela é essencial para que tudo se desenrole e ele utilize de forma adequada o aplicativo. E assim foi feito. Hoje nós temos mais de 17 curadoras que vão escrevendo. Eu queria que você falasse um pouco dessa coisa do conteúdo proprietário, né? Sim. Porque, primeiro, aqui a gente já vê o teu respaldo científico, né? Tua preocupação com todas as referências. E é uma coisa que chama atenção no app. Quer dizer, não é... a gente já vai chegar no tema de inteligência artificial, que o app tem também, então aí a gente já fala, mas o que eu quero dizer não é só uma busca na web por uma enciclopédia tipo Wikipedia ou coisa assim. Não, vocês têm conteúdos proprietários ali de especialistas em cada uma dessas áreas. Isso. Ainda assim, no final do artigo ou do procedimento, vocês colocam as referências, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Assim. Nós iniciamos com 2 veterinárias, né? Uma colega minha da parte de silvestres, porque eu não dominava, não domino, na verdade, a parte de silvestres. E ela também doutora, tinha respaldo suficiente para que a gente fizesse algo bastante confiável. E na área de silvestres, há uma dificuldade muito grande de você encontrar material em português. Tem isso também. E as doses, normalmente, de medicamento é off-label, o peso do animal é diferente, você tem que fazer cálculos diferentes. Então, a gente desenvolveu a calculadora de cálculo alométrico, para que atendesse esses animaizinhos de 4 gramas, 10 gramas, né? São muito pequenininhos, às vezes são enormes, às vezes são pequenininhos. E aí nós começamos a fazer e começamos a contratar curadores, né? Através até do LinkedIn, a gente abriu as vagas e conseguimos juntar uma equipe que fosse do Brasil todo, para que trouxesse também a vivência de outros estados. Perfeito. Porque muda o clima, né? Há doenças que são mais endêmicas em determinada região. Então, a gente também se preocupou com a epidemiologia, com toda essa situação. Então, fizemos um time, digamos assim, o filtro seria que elas tivessem, ou eles tivessem, prática, experiência, trabalhassem na área, para não ter uma visão apenas teórica. Certo. Também tivesse uma aplicabilidade. E assim foi feito. E a gente juntou aí, para variar, né? Só tem 2 homens, todo mundo o público, digamos, nossas curadoras, né? São todas mulheres, dedicadas em áreas específicas, inclusive de grandes, são mulheres. É mesmo? São mulheres. Todas, ou faz mestrado, ou tem um doutorado, então acaba que todo mundo tem uma experiência acadêmica forte. E a prática. Que é importante, né? Claro. E a prática. Claro. Então, elas podem, né, que até hoje estão conosco, compartilhar
essa experiência delas com as imagens. E a gente fez realmente um time muito, muito comprometido com o crescimento do app. E eu sou muito grata, né, de ter encontrado elas. Como eu fui encontrada, elas também foram, né? E desejo que a gente consiga fazer muito mais com esse time, consiga até estabelecer relações de trabalho mais estáveis, claro, para que a gente continue aí nessa evolução do app. Mas, basicamente, é que esses curadores, eles têm que ter experiência, sim, e tem que ter uma familiaridade com a vida acadêmica, sim, porque um mestrado, um doutorado, foi um desafio, porque eu achei que todo mundo gostava de escrever, né? Aquela coisa, você gosta, qualquer um faz, não é bem assim. Não, as pessoas... Não é bem assim, é muito complicado você retirar um tempo do seu dia para parar para escrever. É verdade. E as pessoas, hoje tem a IA, mas quem tem responsabilidade quer colocar o seu conhecimento. Claro, né, ali. Sem dúvida. Então, foi bem difícil. Então, quando encontrei elas, eu fiquei muito, muito, muito grata. Só antes de falar da IA, vamos falar do negócio, né? Sim. Até porque até para deixar claro para as pessoas, hoje tem uma área no app para o médico veterinário e uma área no app para os estudantes. E que foi um pedido do mercado, ou seja, você lançou o app como só conteúdo para médico veterinário, que já seria bastante coisa. E aí os estudantes começaram a te pedir também, né? Isso. Que são questões de prova. Questões de prova, resumos das disciplinas básicas, né? Que eles não gostam muito, tipo bioquímica, né? Que é resumão. Biologia, aquela coisa de microbiologia, parasito. Então, aquelas coisinhas bem básicas que requerem muitos livros para que eles peguem as informações. E eles queriam resumos para estudar. Claro. Né? Aí o que eu fiz? Eu peguei um grupo de recém-formadas, tá, né, que eram, digamos assim, as cerejas do bolo de uma turma, aquelas que estudavam mais, tá. Né, e que gostavam de escrever, que faziam trabalho científico para publicação. E aí convidei para que elas visualizassem o que eu tinha de resumo. E elas mudaram tudo. Mudaram tudo. Porque a linguagem é outra para o estudante. A gente nem sabe mais, eu acho. Pois, como abordar, o que era, de que forma eles pensavam. Isso foi muito interessante. Porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa muito boa, mas não tem alcance nenhum. Não tem alcance nenhum. Imagina, tu tem quantos anos de formada, vai pensar com a cabeça do estudante. Claro, como, eu né? Estudava aqueles livrões, né? Aquelas coisas. Tudo diferente. E aí, de uma forma bem slim, assim, uma coisa muito simples, muito enxuta. E elas fizeram e não deixava de agregar a todo aquele assunto ali. Então, elas também utilizavam as referências dos livros, claro, né, mais importantes. E aí fizemos essa parte de estudantes. Tá. As questões comentadas, a maioria é feita por professores mesmo. Tá. Né? São professores, colegas minhas que faziam e ainda fazem, né, muita questão comentada, porque vai aparecendo os concursos, e aí você tem o gabarito, mas você não tem o comentário de cada uma, com certeza, né? Que é onde se aprende. Que é onde você aprende. E é assim que a gente vai aprendendo, a gente vai errando, e a gente vai escutando também o que o mercado está pedindo. Claro. Por exemplo, roedor tinha só coelho, né? Coelho não é roedor, é lagomorfo. Já começa aí. Lagomorfo? Nem sabia. E aí já começa daí. E aí falavam, não tem nada de porquinho da Índia, não tem nada de hamster. E que agora são pets não convencionais. Aí a gente abriu. Essa também. Aí, por último, apareceu um usuário pedindo ouriço. Eu disse, ouriço, gente? Sério? Aí você já abriu ouriço? E agora já abriu ouriço. Viu? Já abriu, tá subindo conteúdo, aumentando, né? Tem mais de 4.000 conteúdos já. Tem mais de 4.000 conteúdos. Ainda tem muitos aí para subir. Claro, imagino. Não para nunca a produção. Não para nunca. E as atualizações também, né? Inclusive, no próprio app tem uma área, né? Um sininho que você pode sinalizar, tipo,
tá incompleto, tá errado. O usuário pode mandar para a gente para revisar. Para revisar, para sugerir, alguns sugerem, né? Já fizeram várias sugestões que está em andamento, a gente tem tudo anotadinho, mas a equipe não é muito grande. Mas a ciência está em andamento sempre. Sempre, né? sempre. Mas, por exemplo, funcionalidades, vamos favoritar. É uma funcionalidade que a gente faz. Por exemplo, é fácil para fazer para o Android, mas para o iOS já é mais diferenciado. Tá. Então, a gente não pode ser para um e não ser para outro, né? Tem que ser para todos os dois. Entendi. Então, está em andamento. Teve um usuário que pediu que a gente colocasse, que não tinha especialidade dele, que era clínica de equinos. Né? Na hora que ele se inscrevesse. Tá. Aí daí a gente vai atualizando. É legal porque a gente tem essa oportunidade de acolher né, os pedidos dele. O maior desafio é que eles não respondem pesquisa. De jeito nenhum. E o que você gostaria de saber numa pesquisa, por exemplo? Eu gostaria de saber se reduz o tempo de atendimento, qual é a área que ele procura mais, né? Eu posso buscar os maiores acessos, isso eu consigo. Claro. Mas saber do usuário, né? Se ele abre todo dia ou se ele abre só de vez em quando. Ele teria que voluntariamente te responder. Quando ele suspende a assinatura, porque ele suspendeu. A maioria diz que é cara, né, gente? Mas não é cara. Então, eu queria chegar aí. Quando eu falei que eu ia olhar um pouco mais para o negócio, do que só, né, no momento da funcionalidade, eu queria entender a monetização. Sim. Então, a gente tem mais de 100 mil usuários. Sim. Só que uma parte usa no modo freemium. E uma parte no premium, que é o pago. Então, fala pra gente assim, o free, ele tem direito a alguns conteúdos, não tem direito a outros, como é que funciona? Pronto. No free, a gente tem mais de 1.600 conteúdos totalmente gratuitos que ele pode acessar. O que eu acho bem legal é que ele pode, por exemplo, saber quais são os medicamentos que são de consenso mundial e que ele pode utilizar. Então, quais são os antibióticos, anti-inflamatórios, antifúngicos, os medicamentos controlados, os anestésicos, tudo ali. E ele pode consultar. Falou que o bulário é todo grátis. E o bulário grátis, é todo gratuito. Então, porque todo mundo gosta de olhar ali, né? Aí acontece, por exemplo, alguns medicamentos vão mudando, né, as doses, mas daí tem condições da gente fazer as atualizações, e quando não feita, tem condições do próprio usuário dizer, precisa atualizar, e a gente vai lá e atualiza. Mas, além disso, tem outros conteúdos de procedimento, de cirurgia, por exemplo, cistotomia mesmo, uma cirurgia muito comum que se faz comumente, né? Tem lá todo o processo, está gratuito. Esse, inclusive, tem vídeo, tem foto, tem toda a descrição do procedimento. Então, tem conteúdos robustos, não são conteúdos... De todas as categorias, De todas as categorias. Sempre vai ter conteúdo ali gratuito. Tá. Então, basta o usuário né, digitar na pesquisa geral a palavra-chave e ele vai encontrar em todas as categorias, em todos os menus onde tem aquele assunto. Então, ele pode fazer links. Então, por exemplo, eu sempre falo para estudante, por exemplo, você está estudando sistema nervoso. Ok. Você digita sistema nervoso. Vai lá, você vai ver onde tem questão comentada de sistema nervoso, onde tem anatomia, onde tem fisiologia, onde tem a parte de interação entre sistema, né, intestino, cérebro. Você vai ter absolutamente tudo ali reunido e você vai conseguir fazer de forma muito aplicada a integração do conhecimento. Então, essa é a ideia de ter uma busca geral com muitas palavras-chave, né? Muitas palavras-chave. Uma busca inteligente. Isso, para poder facilitar o entendimento daquele que está procurando. Então, é legal
você utilizar o free para você criar familiaridade. Tá. Né? O que é que eu evito deixar aberto para que pessoas que não sejam da área utilizem? Tá. Principalmente as calculadoras, né? Tá. Que utilizam medicamentos. Imagino. Porque isso... Aí até responsabilidade sua exatamente. não deixar aberto. Então, né? eu peço para deixar esse bloqueado só para os assinantes, para que ela seja usada de forma responsável. A ideia não é permitir que pessoas, Sim. né, Não é façam incentivar charlatanismo, não é isso. Automedicação não, porque não é em si, digamos, mas tipo... Uma medicação irresponsável, medicar de forma irresponsável um animal. Isso. Mas... o app ele não é atrativo para um leigo porque ele utiliza linguagem técnica. Tá. Tá? As doses não são tipo, você vai dar 1 ml, 2 ml, vai estar em miligrama por quilo. Então, é uma forma de você barrar esse uso indiscriminado, já que principalmente produtos veterinários muitas vezes são vendidos sem receita. Né? Então, a gente tem essa preocupação também. Tanto que o app é desenvolvido com muita base ética, para que ele não seja popularizado e banalizado. Afinal de contas, o que a gente quer é fortalecer a nossa classe de médicos veterinários. E não ao contrário. Isso. E a gente já sabe, e alguns dizem assim, mas eu vou ter vergonha de olhar isso na frente do responsável. O responsável, ele fica muito feliz de saber que você está utilizando uma fonte segura. Claro. Né? Tem pesquisas, inclusive, que mostram que ele se sente mais seguro sabendo que o médico veterinário utiliza fontes seguras. Claro. Para buscar a resposta mais adequada. Tem uma área também que tem assim, orientações ao tutor. Né? Né? Nessas orientações ao tutor é a forma como o médico veterinário pode desenvolver uma comunicação mais leve com o tutor, né? Numa linguagem mais tranquila, para que ele compreenda algumas situações. Né? Mas aí, se for pago, fala um pouco vende aí se o teu for peixe. Pago, eu posso contratar por mês ou tem que contratar por ano? Você pode contratar por mês, você pode contratar trimestral ou anual. Sim, então, que assim, aí vai caindo a mensalidade. Por mês, você paga R$ 29,90. Nossa, é muito em conta, né? Você come no McDonald's. Menos. Que McDonald's? Só se for a batata frita. Pois é. Ou seja, é muito barato. Dá para você colocar no seu orçamento. Sim. E aí, a assinatura é renovável. Se você não quiser, você cancela. Você pode cancelar. Você pode pagar trimestral de R$ 74,90 ou você pode pagar anual de R$ 259,90. No entanto, se você faz a assinatura anual pelo site, você consegue dividir no cartão de crédito de 12 vezes. Claro. E aí você paga parcelado R$ 24,90. Então, isso é muito barato. Para a qualidade que você tem, a quantidade de conteúdos e a responsabilidade que todos esses curadores colocam aí, né, compartilham os seus conhecimentos para fortalecer a nossa classe. Então, o intuito do app é trazer a melhor ferramenta possível, é validar dentro do nosso contexto, né, de medicina veterinária, para que as pessoas criem o hábito de utilizar algo, pagar por algo que é confiável. Então, Simone, essa palavra me pega bastante, a questão da confiabilidade, né? E para mim, que sou leiga, não sou médica veterinária, enfim, eu percebo a diferença entre uma busca, uma pesquisa no teu app ou num chat GPT, por exemplo, justamente a credibilidade e a questão da não alucinação, né? Que a IA, quem não sabe, aí alucina mesmo. É o termo técnico que usa para dizer que ela realmente traz
às vezes em verdades como se fossem verdades e induz a gente ao erro, né? Só que na medicina e na medicina veterinária o erro pode causar pode impactar em uma vida. Explica para as pessoas como que a IA está inserida na tua plataforma, porque sim, a tua plataforma tem recursos de inteligência artificial, porém, como já falamos, não se trata de uma busca num chat GPT, né? Então, como que tu conseguiu unir inteligência artificial com conteúdo proprietário? Pronto. A inteligência artificial veio como uma ferramenta de suporte. Então, nós inserimos para o médico veterinário que está no plantão, né, ou está na sua rotina clínica, uma busca rápida para sugerir diagnósticos, ou seja, não é para fechar diagnóstico, não é para fazer a prescrição, é para orientar aquela suspeita clínica e saber quais são os exames que podem fazer a exclusão das suspeitas. Então, fazer o diagnóstico diferencial. Então, ele vai inserir na busca rápida os sintomas mais relevantes, o peso do animal, a raça, e daí a importância de inserir de forma correta essas informações. Quanto mais descrito, melhor. Mas são campos, São campos e que ele pode, inclusive, preencher exatamente, porque se fosse para você clicar e escolher, você reduziria a possibilidade, né, de inserir ali informações extremamente relevantes. E aí a gente deixou campos grandes, inclusive, que você pode inserir bastante, para que ele tenha, numa emergência, logo uma orientação. Daí ele vai ter não apenas os diagnósticos, as suspeitas diagnósticas, dizendo de onde foi retirada aquela informação. Fonte, né? Aquela fonte, exatamente. Ele vai ter os exames complementares, justificando o porquê. Por que um hemograma? Por quê? Então, vai ter a justificativa de pedir cada um deles. E ele vai ter também as condutas iniciais. Como ele deve conduzir o paciente dele, que é a forma que você vai explicar para o responsável, né? Você vai dizer, eu vou precisar fazer uma transfusão em função disso e disso e disso, não é negociável a retirada do animal por causa disso e disso. Então, ele vai ter uma comunicação, né, que com certeza o responsável vai ficar satisfeito. Mais seguro, né? E se sentir muito mais seguro para que tudo seja encaminhado da forma correta. Daí sim, aí ele pode ir ao app e ele pode buscar como fazer uma transfusão. Ele pode usar uma calculadora para calcular essa transfusão, ou uma reposição de fluido. Aí, eu não sei qual é o fluido, vai ter lá um linkzinho sobre fluidos, ele pode buscar qual é a mais indicada. Então, vai ter um arcabouço, né, que vai dar segurança para ele também tomar a decisão dele. Eu não me lembro como faz uma toracocentese, fiz uma vez, quero rever aqui o passo a passo. Ele tem como rever o passo a passo de um procedimento que é rotina num plantão. Por exemplo, tem foto, né, Simone? Tem em alguns foto, casos tem vídeo. Isso, para poder facilitar. Além disso, ele vai ter toda a parte de documentação também, que vai orientá-lo sobre como proceder para fazer alguns procedimentos, né? Receber do tutor, né, esse aval jurídico de que foi indicado e que o responsável liberou aquele tal procedimento. E aí eu vejo como aquela velha máxima que a gente que entende um uso responsável de inteligência artificial, por exemplo, o que a gente defende? Que a inteligência artificial, sim, deve ser utilizada como teu assistente, ou seja, como uma ferramenta. Isso. E o teu app, inclusive por ter inteligência artificial, mas por toda a biblioteca que tem, ele é um verdadeiro assistente de palma de mão, né? Porque além se eu estiver sozinha numa emergência e não tenho um colega para trocar uma ideia, porque todo mundo, tá num momento crítico ali de tomada de decisão, tu vai conversar com o teu colega, né? E qual é a tua opinião?
quais são as hipóteses. Isso, o objetivo é esse, essa tomada de decisão rápida para dar segurança à vida desse animal. Claro. E aí eu ainda tenho um outro suporte da IA, que é você registrar o seu cliente ali. Então, você pode colocar novo cliente, registrar, prontuário, no caso. Prontuário mesmo, anamnese, exame físico, todos os exames complementares, você pode colocar ali, você pode inserir, pedir a sugestão da IA ou não. Você pode colocar também a sua própria suspeita. Claro. Ali. E você ter sempre o resumo e no próximo atendimento você utilizar todas aquelas informações, todo aquele histórico do animal. Rever o histórico. Facilitando assim, principalmente para os médicos veterinários que atendem a domicílio ou a campo. Sim. Então, você vai ter aquilo fácil. Eu tenho 2 perguntas para te fazer, críticas. É porque estou preocupada já com o tempo, porque eu quero saber tanta coisa. Queria saber um pouquinho quem é teu público. Pronto. Tanto de faixa etária, quanto de região do país, porque obviamente é um app, né? Ele está disponível não só no país, como fora, né? Vai estar fora agora no fim do ano. Lá. E então queria entender um pouquinho, justamente por ter esse comportamento digital, né? Se realmente corresponde à suspeita de ser uma faixa etária mais jovem ou não, se os também mais maduros ou pelo menos plenos já estão abertos para essas tecnologias, né? A questão cultural de entender no país também essa aderência digital, como é que tá. E daí depois eu vou falar do marketing, mas primeiro fala um pouquinho do teu público. Tá. Meu público é prioritariamente feminino. A medicina veterinária é feminino, Na verdade, nós somos as empoderadas. Entendi. Acaba que o público é feminino e é a faixa etária 25, 35 anos, o que corresponde aos recém-formados, né, ao pessoal que está finalizando a formação. Então, esse público é o público, digamos, mais de assinante. Tá. Eu sinto a resistência da maior parte dos plenos, Tá. pelo fato de, às vezes, ser mais confortável, já sei tudo. Preciso de... Tá. No entanto, é uma ferramenta que também serve para pleno, porque geralmente os plenos já não dão mais plantão, mas contratam plantonistas. Tá. Então, pode oferecer essa ferramenta e pode visualizar nessa ferramenta quais são os protocolos, o que foi feito e, inclusive, identificar qual a área que precisa ser mais capacitada com o seu time. Isso então, daí, no caso, de uma clínica, por exemplo. Um hospital, uma clínica. Então, para um gestor de clínica, que mesmo ele sendo veterinário, é bem interessante ter, sim, o app. Né? Ele vai, o ecossistema, né? O ecossistema. Porque ele ainda tem a possibilidade da gente inserir mais coisas. Então, é um app que não está fechado. Claro. Ele pode, né, trazer novas categorias, novos menus e assim enriquecer. Que é a grande vantagem do SaaS, né? Isso. Que você assina e cada melhoria e atualização você Você não paga mais exatamente. por ela, você só vai somando. Isso mesmo. Então, o meu público tem no Brasil todo, né, em todos os estados. No entanto, o meu público de assinante é Sudeste e Sul, né? São Paulo sempre é São Paulo, Paraná, Santa Catarina. É o público que talvez tenha mais hábito, né, de consumir produtos digitais. Pode ser. Entender que isso está agregando valor ao seu aprendizado ou ao seu trabalho. E o público ainda dos outros estados, apesar de eu ser de Salvador, eu sinto um pouco de resistência pelo fato de cultural mesmo, de não consumir muitos produtos digitais, de não ter o hábito, mas isso é uma questão de tempo. Né? Quanto a IA pode estar aí, livre para todos. No entanto, se você não sabe o que você quer pedir, o que você quer encontrar, não adianta. A IA, ela sempre estará dependente de nós. Porque, na verdade, quem construiu a IA fomos nós. Sim. Né?
é a nossa cabeça, são as nossas necessidades. Então, não adianta ter as ferramentas, é que nem dar uma Ferrari a um bebê. Vai usar como? É maravilhosa, mas não dá, né? Não vai usar. Para utilizar. Então, é basicamente isso. E a IA veio mesmo como suporte, não para tirar a autonomia do médico, do veterinário, mas principalmente para dar segurança, rapidez, para que ele faça a conduta mais correta e entregue o melhor para o seu cliente. E o marketing? A minha última pergunta é relativa ao marketing, porque lá na minha aula você falou, né, que é uma dor da tua empresa. A gente até nos bastidores conversou que, poxa, um app ele depende muito do investimento no desenvolvimento, e uma vez que o desenvolvimento está redondo, ele precisa de divulgação para atrair assinantes, né, para monetizar através de assinatura dessa forma. E aí, como que se divulga, né? Com marketing, onde a gente tem o pago e o não pago. Só que a gente sabe que as estratégias são complementares. Só no não pago também hoje não demora muito, né? Para conseguir a escala que se precisa num produto que é barato como o teu. E aí eu estava vendo ali na nossa conversa o teu mix de marketing, né? Você já fez tráfego pago, você tem redes sociais como Instagram, TikTok também vocês têm. Vocês colocaram um blog, isso, né? Já deixo você comentar. Você também colocou lá na nossa conversa que você já fez influenciadora, né? Sim, ainda faço. Ainda faz? Então, me conta desse desafio, dessas tuas tentativas. Pronto. Como produto digital, eu dependo 100% do marketing digital. Óbvio, né? Ainda que você também faz divulgação nas universidades. Nas universidades, pontualmente faço também, que é ótimo, porque o resultado é imediato. Ai, Simone, né? E eu te digo o seguinte, ó, o marketing, ele não é uma ponta só, né? Ele também é um ecossistema. Ele é um ecossistema. É você ir na faculdade, lançar a semente, aí eles vão entrar no Instagram, daí eles vão pro teu blog, daí eles baixam o app. Isso. Então, assim, primeira dica aqui para as pessoas, você não deixa de estar presente só porque teu produto é digital. Você tem que estar presente, você tem que mostrar, né? Você tem que explicar, inclusive, como surgiu aquilo e por que você está oferecendo aquilo. Então, isso aí não tem como você eliminar essa função aí. Né? Tem que estar presente, sim. Tem que ter o face-to-face para poder... Mas claro que para escalar é o Mas digital. Para escalar, eu preciso, de fato, do digital. E o digital, para mim, parece uma bolsa de valores. Né? Um dia assim, outro dia no mesmo dia tá valendo tanto, no outro dia tá valendo... Não, e agora nós estamos gravando um pouquinho antes da Black Friday, porque nosso episódio vai pro ar depois, mas a gente tá gravando... nesse momento tá super inflacionada a mídia paga, o meta vai lá para cima. E é impressionante, porque, por exemplo, a gente já estudou muito a situação da precificação, e a gente já fez cupom de desconto. Teve uma vez que a gente fez um cupom de desconto de 40%. Sério? Sabe quantos assinaram? Ninguém. Sério? Daí tu descobriu que não é isso. E não é isso. Não é o valor. Não é o preço. Não é, porque as pessoas faziam o quê? Eles assinam pelo celular, pelo smartphone. Eles não assinam onde pode ser mais barato. Concordo. Que é pelo site. Concordo. Né? Então, a gente começou a observar que essa dinâmica aí não fazia parte do que teoricamente daria resultado. Né? E é isso que é desafiador no marketing. Você descobrir onde está o teu resultado. Você descobrir, exatamente. E aí a gente fazia os indicadores e não entendia, né? Como assim a pessoa deixou de assinar, a gente não sabe por quê, ela não responde o questionário, mas depois de 4, 5, 6 meses, 1 ano, ela volta? Voltava. E volta! E volta. Tu trabalha com funil?
E agora gera trabalhando lead, trabalha com sim, funil? e agora trabalhando com funil, as próprias, né, orientadoras de marketing já diz que a gente tem, o próprio Google diz que a gente agora não tem mais que escolher um público seleto, que a gente tem que abrir, porque, por exemplo, eu não consigo colocar no TikTok que é para médico veterinário. Sim, e tal. é verdade. E o meu produto é para médico Sim, veterinário. Então, eu já fico sem saber como é que eu vou. Daqui a pouco eu vou colocar na camisa de futebol. No TikTok você Né? faz anúncio também ou só No orgânico? TikTok também aparecem os vídeos dando dicas. Tu patrocina no TikTok. E também a gente patrocina. Só que TikTok e LinkedIn não nos deram bons resultados. Ainda o Instagram É o que dá. esse resultado. E o né? Google, para ouvir a tua experiência. O Google tive umas experiências engraçadas, né? A gente teve um momento que a gente perdeu a consultoria do Google por algum motivo. Certo. E aí a gente saiu, digamos, daquele leilão lindo de quem vai primeiro, quem vai aparecer primeiro e tal. E isso foi bem desafiador. Eles estão pra cortando as gente. consultorias mesmo. E foi bem desafiador, mas agora a gente já retornou. A gente tem situações de que, por exemplo, um download custa um absurdo no mês e no outro tá super tranquilo, num valor muito legal. Mas desse então, mix de tráfego pago, LinkedIn Ads, TikTok Ads, Meta Ads e Google Ads, qual te traz mais? O Google, Meta, o Instagram, né, traz bem. E quando tem as influencers que utilizam muito o TikTok, elas me deram um resultado melhor do que todos eles. Com certeza, elas têm as comunidades, né? No caso, o que são falta estudantes. são estudantes. E aí o que falta é o profissionalismo Claro. dos influencers. Porque, por exemplo, você precisa, mas eles só vão responder quando eles quiserem, só vão fazer quando eles estiverem afim, né? Não existe aquela disciplina. E você precisa daquele resultado. Às vezes, é o teu negócio. É aquele time, né, que você não pode perder e que você tem que estar muito atenta para que tudo corra dentro daquele período, senão você perde o momento. E aí, o que é que eu aprendi? Né? Porque eu tô vendo o tempo correr, mas o que é que eu aprendi muito enquanto empreendedora de startup? Tá. Não dá para ficar só no bastidor. Você tem que aparecer. As feiras, elas são espetaculares. É o melhor lugar de você ter lead, de você mostrar o seu trabalho, de você compartilhar outras dores com outros empreendedores e ver outras situações que vão lhe dar ideias de inovação. Então, as feiras, elas são, assim, super relevantes. Feiras de inovação. Tu nem tá falando de feira VET. Não, tô falando de feiras de uma forma geral. Tá. Feira de inovação, feira de startup, feira pet, né? Para você mostrar o seu produto também. E no nosso caso em si, a gente tem que estar sempre atualizado. Então, não dá para deixar de ficar um ano sem ir num congresso. Sim. Você tem que escolher, né? Bastante... tem que fazer uma agenda em que esteja inserida essas atualizações. Para também não ficar algo que não tenha valor. Sim. O valor seria ter tudo muito atualizado para que o médico veterinário tenha isso de forma confiável. Conhecimento, isso. Né? Então, essa foi a forma, eu amo ser docente, essa foi a forma que eu descobri de ensinar, né, de compartilhar conhecimento. Eu adoro aprender, eu acredito muito que a gente, cada vez que aprende algo, fica ciente de que a gente não sabe nada e que precisa aprender mais um pouquinho. E compartilhar isso digamos assim, é a minha devolutiva enquanto docente, né, para milhares e milhares de estudantes e colegas também. A gente tem muitas ideias ainda de buscar novos ares, novos ecossistemas. Você ia falar, então fala da expansão. Né? A expansão a gente tem agora. A gente vai abrir o app para 20 países, na língua inglesa e também no espanhol,
né? Então, a América Latina, a gente quer trabalhar também nessas áreas. Já fizemos os levantamentos, as pesquisas, as traduções, que é a parte mais difícil, porque aí tem imagem, tem toda uma situação. Técnico, e uma legislação diferenciada que a gente tem que seguir. A gente é muito cuidadoso em relação a isso. Mas os consensos, eles são europeus e são americanos, então tem como a gente manter muito... Tem, porque é o que a gente usa como base, como consenso mesmo. E, dessa forma, a gente aprimorar também o nosso suporte de IA, permitindo, assim, que fotos e exames possam subir para a nuvem, feita pelo próprio usuário. Né? Para que ele tenha isso como registro também na nuvem. É um outro trabalho que a gente está aí fazendo. Nossa, só tem a crescer. Assim, ideias para crescer, a gente tem muitas. E o marketing, o nosso desafio, é a nossa dor maior, é o marketing e a tecnologia. Então, digamos, se eu fizesse uma análise SWOT, as minhas fragilidades seriam essas, né? De ter uma equipe muito enxuta, onde eu preciso de pessoas, porque sem pessoas a gente não vai para lugar nenhum. E então, essa é a nossa maior dor. Se fazer conhecer para ter pessoas que acreditem nesse produto, né? Confiem e queiram também, né? Compartilhar desse sucesso aí com a gente. E tu tá fazendo a tua parte, né? Sim, tem que estar aqui. Aqui estou eu. É isso que eu ia te dizer. É muito importante. Aí o pessoal faz assim, o que você ganha com isso? Eu disse tudo. Claro. Eu conheço pessoas, eu apresento o nosso aplicativo, o nosso ecossistema, e a gente vai criando, né, esse networking. E aí que a gente fala que... E o networking, ele precisa ter essa coisa face to face. Também acho, é outra coisa. Né? A gente precisa... E desse conteúdo aqui a gente vai multiplicar outros pequenos conteúdos que vão atingir outras pessoas, né? Deixa eu até botar meu presente aqui. Tá. Depois você põe no celular e aí você pode colocar no seu celular. Ele foi feito grande porque os privativos e os scrubs e tem bolsas. E aí a pessoa pode pôr o celular e não cair, né? Não cair. O celular não bater e tal, tá ali no bolso. Você regula direitinho. Dá pra pôr no bolso de trás da calça, por exemplo. É que eu me policio pra durante a gravação não ficar com o celular perto, né? Porque senão a gente se distrai, mas eu já vi. E aí no tirante tem todas as categorias, menus. Tem QR Code. E QR Code que vai direto lá para o nosso site. Sessão Marqueteiros, querida. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, gostei muito. Nossa, você vai ter muito sucesso, você é determinada, planejada. Somos. Né? E eu fiquei encantada na tua participação da minha aula, o quanto você falava do teu negócio sorrindo. Aquilo me deu vontade de conversar mais contigo, assim, sabe? Gente que ama o que faz, passa uma outra energia, né? É verdade. Antes de eu encerrar, passa para as pessoas os canais digitais. Já sabemos que está disponível na Google Play e na App Store. Sim. Mas também tem o site que eu queria que você deixasse e as redes sociais. Pronto, o site é o vetguide.com.br. Lá você pode fazer a assinatura, ver todas as opções. Sim, e inclusive fazer assinatura anual através do cartão de crédito, inclusive dividir. É bom aproveitar porque a gente já vai virar o ano e com certeza o preço vai ser ajustado de acordo aí, né, com as novas mudanças. Claro. Além disso, nós temos o Instagram e o TikTok, que é vetguide.app. Nós temos o blog.vetguide, que também está disponível lá, o site, que toda semana sobe um conteúdo legal, uma informação. Então, tem dicas clínicas, mas tem a parte de gestão, tem a parte de educação, tem a parte de ciência, tem a parte de tecnologia, tem a parte de grandes, tem a parte de pequenos, tem a parte de silvestres. Então, ele é um mix, trazendo as principais notícias do mundo da veterinária. Então, as novas resoluções do conselho, tudo que tem
está trazendo de novo em benefício do médico veterinário. Então, a situação, a dificuldade de se precificar, todas as situações estão lá no blog, que a gente coloca exatamente para facilitar o entendimento, porque a vida do veterinário é tão corrida, ele acaba não tendo um lugar único para buscar essas informações. Claro. E aí, toda semana sobe meu LinkedIn, né? Simone Freitas. E lá eu também sempre subo algum conteúdo dessas experiências, né? Das experiências que eu tenho, eu chego lá e coloco, e eu acho bem bacana, porque é algo que não vai apenas servir para aquele nicho de médicos veterinários, mas para todo mundo. Até porque a minha situação de empreendedora, né, se encaixa para outros empreendedores também. Então, assim, para nós empreendedores é necessário ter constância, né? Muita disciplina. Então, a gestão de tempo, ela é essencial. E a gente tem que estar sempre inovando, tem que estar aberto aos conhecimentos e também entender que há momentos que a gente erra e que a gente tem que dar um passo para trás, não é retroceder no tempo. Dar um passo para trás é se alinhar para você dar 1000 passos para frente. Amém. É basicamente isso. E você dará. Amém. Amém. Assim seja, porque assim é. Quando tiver milionária, você não esquece que você de jeito nenhum, até porque, né, a gente pode fazer vários negócios, né? Combinado. Tá bom? Gente, obrigada, Simone. Muito obrigada. Eu amei. Pessoal, obrigada por nos assistirem até aqui. Se conectem com a Simone, porque assim, ó, ela é muito alto astral, é uma pessoa incrível. No mínimo, a gente aprende bastante. E obrigada por nos assistirem até aqui. Se inscrevam no youtube.com/Projetual Comunicação. Um beijo, gratidão e até a próxima.